As cuidadoras. As cuidadoras são aquelas mulheres que cuidam demais, que estão sempre em movimento, sempre fazendo algo para alguém, sempre prontas, que muitas vezes não sabem falar não, que estão sempre prontas para um próximo pedido, que cuidam muitas vezes da casa, do marido, da alimentação, do filho, da vizinha, da comadre, do cachorro, cuidam do trabalho, cuidam de quem elas nem conhecem. Elas estão sempre prontas para cuidar. Inclusive, elas são aquelas assim, ó, que se você chegar agora lá para ela e falar assim, olha, eu tenho uma amiga que precisa disso, e ela pode não conhecer a amiga, gente. Se ela não der uma resposta, uma orientação ou até entre em ação para ajudar essa amiga, ela vai ficar com a mente dela ocupada com essa questão, com esse problema. Por quê? Porque ela gosta de cuidar, é prazeroso para ela cuidar. E tem problema nisso? Nenhum. Desde que isso não fique impactando de uma forma negativa ou de uma forma, inclusive até de ocupar um tempo precioso da sua vida com algo que não é para você resolver ou que você não pode resolver ou até que você não quer resolver. Então, não é ruim ser cuidadora, é ruim ser cuidadora demais. Se você é uma pessoa que gosta de abençoar a vida das pessoas, que você tem esse dom de cuidar, que você gosta de levar uma palavra, que você pode resolver, ajudar a solucionar um problema, você se coloca pronta para isso e você sabe que isso não vai atrapalhar a sua vida, tirar um tempo que é seu, ou até que esse sim que você está falando para o outro não vai ser um não para você. Por exemplo, quantas vezes alguém te pediu algo e você não podia fazer aquilo naquele momento, ou aquilo te tirou de um tempo que era seu, te tirou de um programa que você ia fazer com a sua família, mas você, para não querer desagradar o outro, disse sim, mas na verdade isso ficou um não para você. Isso apertou todos os seus horários, isso tirou um pouco do seu sono. E, gente, eu sou uma pessoa que amo ser cuidadora. E eu acho que é muito bom a gente poder ajudar o próximo, poder cuidar. Eu não tô falando aqui de jeito nenhum que você não vai mais cuidar das pessoas que você ama, tá? Pelo contrário. Eu tô dizendo aqui, e olha essa chave. Não perde essa chave, que essa chave é sucesso, tá? Eu estou dizendo aqui que quando você se permitir, inclusive que quando você se permitir cuidar de você, entregar amor para você, tempo de qualidade para você, fazer por você um pouco, você merece muito, mas que você consiga fazer um pouco do tanto que você faz pelos outros, que quando você fizer isso, você vai cuidar ainda melhor dos seus, você vai transbordar ainda mais na vida das pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho e onde você for. Porque o contrário disso, ser cuidadora demais, fazer demais e não repor e não se nutrir, vai te levar à exaustão, vai te levar ao adoecimento, como eu te contei na última aula. Eu tive crises de ansiedade. Por quê? Porque eu queria fazer tudo o tempo todo e eu não dava conta, porque quem dá? Você dá conta de fazer tudo que você... Eu acho que eu vou ter que, gente, viver muitos anos para que eu dê conta da metade dos meus planos, sonhos e até do que eu tenho para fazer. Porque eu penso muitas coisas, você também. A gente tem, em média, 50 mil pensamentos por dia. Quando a gente está ansiosa, eu falo que isso deve se elevar bastante, né? Você imagina, de tantas coisas que eu penso, que você pensa, de todas as coisas que a gente pensa, só 10%, tá? Realmente acontece ou provavelmente irão acontecer. Muitas coisas a gente pensa que são aqueles pensamentos intrusivos, né? E também fantasias. Mas de tudo isso que a gente pensa, né? A gente não dá conta de viver e de realizar tudo. Mas a gente pode escolher, né? A boa parte. A gente pode escolher onde a gente quer focar, o que a gente vai fazer, qual é a hora de entregar e qual é a hora de descansar, qual é a hora de transbordar e qual é a hora de preencher. Eu vou contar para vocês
que a maioria das mulheres que eu já atendi, a maioria, a grande maioria, a gente tem assim 3 principais demandas nessa grande maioria. Baixa autoestima, a gente tem a demanda falta de autocuidado. Mulheres que, de alguma forma, que às vezes até acham que se cuidam, mas se enganam. Que de alguma forma estão em falta consigo mesmo. E o terceiro, ansiedade. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas para fazer, a gente coloca ainda mais e a gente não para se cuidar, a gente não para preencher o nosso tanque de amor. A gente não para olhar para nós com o mesmo carinho, com a mesma atenção que a gente faz para o outro. E vocês entendem que essa autoestima ela está totalmente ligada com essa falta de autocuidado? Porque muitas vezes eu estou oferecendo muito para o outro porque eu não entendi ainda, ou eu não entendi totalmente o meu valor, ou eu não me acho totalmente suficiente, ou eu estou querendo caber nesse outro amor, ou eu tenho medo de rejeição. Podem existir fundos aí inconscientes que estão ligados à tua autoestima, ou até dentro daquela construção. O que você aprendeu? Talvez você aprendeu que a mulher ela tem que cuidar de tudo o tempo todo. E gente, tá tudo bem quem quer ser guerreira, mas eu quero ser cuidada. Não sei você, tá? E claro que quando eu falo isso eu tô até brincando, porque tem um lado guerreira assim também aqui, né? Mas eu prefiro o lado que é cuidada. Que delícia! Que quando você também entra nessa onda de faz tudo, de tô cuidando de tudo, você entra inclusive num lugar que não é seu. Quantas vezes você fez o papel do seu marido, do seu namorado, do seu pai, ou de outras pessoas, que era um papel que não era seu? E quantas vezes você tá em desequilíbrio aí? E enquanto você estiver fazendo isso, as pessoas não vão fazer isso para você. Na maioria dessas mulheres que eu atendi, elas falam assim, né? Eu falo, mas e aí? Quando que você faz algo para você? E a resposta é, quando sobra um tempo. Só que nunca sobra. Ou quando sobra, é muito pouquinho. E aí, sabe o que gera isso? Frustração, raiva. Porque se você faz, você também gostaria de receber. Se você entrega, você também gostaria de ter esse olhar para você. Só que não vem. E não vem muitas vezes porque você está fazendo tudo, não dá nem tempo do outro fazer. E também o outro está lá acomodado, que você já está fazendo, né? Então, às vezes essas mulheres, elas estão frustradas, elas estão irritadas, elas estão magoadas. Talvez você esteja assim hoje. Só que você está esperando um comportamento do outro, uma atitude do outro. E o que você tem feito por você? Será que você tem se permitido esse tempo? Então essa aula, ela é um presente, gente. Ela é um presente para dizer, dá tempo de mudar. Deu tempo para mim, tá? Dá tempo. E eu quero que isso aconteça na tua vida antes que você adoeça. Para mim, eu não tive esse mapa. Lembra que eu falei que eu tô entregando um mapa na tua mão? Eu queria ter tido isso. Eu queria ter tido essa aula, olhado para minha história, olhado para minha vida e falado assim, Amanda, para, você tá fazendo coisas demais. Amanda, olha como que você tá lidando com as situações. Para de ser boazinha o tempo todo. É maravilhoso ser boa, eu quero que você seja uma pessoa boa. É diferente de ser boazinha, de querer ficar agradando, sabe? Se posiciona, mulher. Era isso que eu iria falar pra mim. E é isso que eu tô falando hoje pra você. Se posicione, tá? Não é deixar de fazer, mais uma vez eu falo. Não é que você vai deixar de fazer, você vai deixar de fazer essa grande quantidade que você tá fazendo. Você vai deixar de fazer em excesso. Esse excesso tá te consumindo. Esse excesso tá acabando com você. Esse excesso tá te deixando ansiosa. Provavelmente isso pode estar incluindo você estar hoje até com um pezinho na depressão. Você pode estar sentindo uma tristeza muito mais profunda. Você está aí com o seu sistema, sabe o quê? De segurança ligado o tempo todo. Porque quando a gente se cuida, a gente ativa o nosso sistema de cuidado. A gente transmite
né? O nosso corpo, na verdade, o nosso organismo, ele transmite hormônios maravilhosos. A gente tem uma fábrica dentro de nós, tá? Que ela traz o remédio natural, o melhor remédio que existe, que são os hormônios do bem, de bem-estar. Só que você não está se permitindo acessar. Sua fábrica está trancada. O que você acha de começar a ativar o autocuidado e transformar a realidade que você está vivendo hoje?